Neste sábado pela manhã, excepcionalmente não meditamos nenhum evangelho em particular, dado que é um dia que carece sim de liturgia. Mas com Maria, a única que permaneceu firme na fé e na esperança, depois da trágica morte de seu filho, preparamo-nos no silêncio, na oração, para celebrar a festa da nossa libertação em Cristo, é o cumprimento do Evangelho. Então hoje, excepcionalmente, o Evangelho referente ao sábado à noite, a vigília pascal. Então, juntos na fé, em vigília, em comunhão com as comunidades cristãs e com todo o universo, celebramos a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. Exultantes então no Senhor ressuscitado, recordamos as maravilhas de Deus na história, renovamos nossa esperança e fortalecemos nossa fé, e com muita fé vivamos em profunda alegria esta que é a mãe de todas as vigílias. Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva, e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, deste sábado, dia 8 de abril de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 28, versículos do 1 ao 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje nos insere na cena bíblica da aparição de Jesus às mulheres. Mateus trata no seu Evangelho de um paradoxo que nos toca a todos, ou seja, o medo, a alegria. No primeiro momento, as mulheres estavam com medo, apreensivas. Elas sabiam do perigo que corriam quando os judeus soubessem da ressurreição de Jesus. Com toda a certeza da ressurreição de Cristo, as encorajam, fazendo com que essas apressadamente acorressem aos outros discípulos para lhes anunciar a vitória de Cristo, seu Senhor, sobre o pecado,
sobre a morte. Então a certeza da presença de Cristo, de seu poder, não nos paralisa do medo, antes nos anima a caminhar rumo à Galileia, onde tudo começou e onde tudo recomeça. E é preciso voltar ao início, voltar para não esquecer das origens, perder o rumo, o fim almejado. Assim como no Antigo Testamento, como no sábado, acompanhamos o povo que cantava as maravilhas de Deus, reconheciam a sua presença salvadora, assim também no Novo Testamento. As mulheres reconheceram em Jesus o cumprimento dessa promessa. Destruireis este templo e em 3 dias o reconstruirei. Deus, Deus é o Deus dos vivos. Foi até a mansão dos mortos para os resgatar da morte e os reconduzir à vida, à participação na vida divina. Que a ressurreição de Jesus seja então a antecipação da nossa ressurreição, e a alegria transmitida pelas mulheres nos alcance, como elas alegremente, digamos à noite, levaram o corpo do nosso Senhor. Não sabemos onde colocaram. Ide e anunciai a todos a alegria então da Páscoa do Senhor, porque Cristo vive e reina para sempre. E é assim, meu querido, e é assim, minha querida, que este lindo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. É uma antecipação da Páscoa do Senhor. Precisamos compreender que, na manhã deste primeiro dia da semana que aguardamos para celebrar a Páscoa de Jesus, marca uma transformação radical na compreensão a respeito do homem também da vida. O projeto vivido por Jesus não é caminho para a morte, mas sim é caminho aprovado por Deus que, através da morte, leva à vida. Então, o encontro com Jesus se realiza no momento em que os homens se dispõem a anunciar o coração da fé cristã. Jesus morreu e ressuscitou, e então continuar em todos os tempos e lugares a atividade que Jesus desenvolveu na Galileia. Só essa fé ativa transformará então o medo da morte na alegria da vida. E veja aquelas mulheres ao amanhecer do primeiro dia, foram ver o sepulcro de Jesus, só que nos dão um grande exemplo de que nós nunca poderemos ficar estacionados na nossa dor, no nosso sofrimento. Elas não se contentaram em permanecer com os outros, talvez diante de um fracasso aparente. Caminharam para ver, não sabiam nem o que ver. Por isso, foram possuídas de uma alegria imensa quando o anjo do Senhor lhes anunciou que Jesus havia ressuscitado. O sepulcro estava vazio. Talvez no profundo dos seus corações, elas já tivessem a certeza de que Jesus estava vivo porque confiaram na sua palavra. E elas foram privilegiadas. Elas foram escolhidas para serem as primeiras anunciadoras da ressurreição de Jesus. E sem titubear, elas obedeceram à voz do anjo, elas partiram depressa, claro que com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E no caminho, elas encontraram o próprio Jesus que lhes ordenou: alegrai-vos. E nós precisamos também sair do temor, da nossa acomodação diante dos fatos desagradáveis. Precisamos ir à busca de Jesus, experimentar a sua força para, com muita alegria, sair anunciando a sua presença na vida também das pessoas que pararam no sofrimento. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem para hoje. É a mensagem que iremos viver neste sábado, no período da noite. A grande mensagem de fé e esperança para todos. Então fica para todos uma grande lição para a vida toda. A alegria é o sinal que o cristão dá ao mundo da sua fé, da esperança na ressurreição de Jesus. Agora o medo
O medo é a consequência natural da nossa incapacidade de dominar as emoções e se torna ainda mais intenso na medida em que não conseguimos nos apoiar na fé e na esperança. Agora, ao contrário, a alegria, o destemor são sinais de que a nossa vida está guardada com Jesus. Nos motivam, sim, a anunciar ao mundo a sua presença em nós. Hoje também Jesus vem a nós nas horas em que estamos temerosos, principalmente diante das coisas que ainda não entendemos, e nos alenta. Alegrai-vos, não tenhais medo. E de anunciar, só podemos dar testemunho de que Jesus está vivo na nossa vida quando vivenciamos realmente esses 3 ensinamentos de Jesus: alegrar-se, não ter medo e ir. A alegria é sim o primeiro sinal de uma vida em Deus. O destemor faz parte da vida do cristão. E anunciar o Evangelho, essa é a missão de todos aqueles que vivem em Cristo. É claro que o medo, como dito anteriormente, faz parte da nossa humanidade, porém, quando nos apropriamos da palavra de Cristo, quando assumimos as suas promessas, nós podemos atravessar o vale escuro sem nenhum temor. Tudo na vida passa. Todas as dificuldades nós a podemos suportar em vista da alegria de ter, sim, uma vida interior renovada pela presença de Jesus no nosso coração. Então, alegremo-nos. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Está vitorioso para nos fazer também vencedores. Amém. Muito obrigado pela companhia. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!